Na nosso primeiro destaque, nós tivemos aqui uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, seu André Mendonça, que falou sobre uma questão que tem sido muito cara para o nosso país, que é a questão da liberdade de expressão. E engraçado, né? Um lado pesa nessa questão da liberdade de expressão, um lado exagera no discurso e às vezes quem fala não sabe nem o que está falando. Eu sou libertário, aliás, nem falo que sou libertário, né? Eu sou defensor da liberdade. E já o outro lado é num combate muito veemente, muito forte com as chamadas fake news. Isso aí vem desde antes mesmo das eleições passadas. A gente teve um debate muito forte com relação a isso, mas esse debate acentuou mesmo foi na eleição. Não, sobre fake news, qualquer informação, tem que punir fake news, não sei o que, tal. A verdade é o seguinte, fake news, ela é um problema sério. Se a gente for analisar a fake news mesmo, o que é? Agora o problema é o que é a fake news. Aí onde é que está o problema, né? Porque o que é fake news? Quem vai dizer que é fake news? Esses que discutem muito essa questão da fake news, que estão combatendo e estão brigando com Elon Musk, que é dono do X, o antigo Twitter, esses que debatem de forma ostensiva esse assunto, para eles qualquer opinião é uma fake news. Qualquer opinião é fake news. Se você dá uma informação que contraria a autoridade, principalmente as autoridades nas instituições de maior representatividade no país, isso aí é fake news. E eles tratam essa questão da fake news ainda com esse negócio de querer criar conselho, de criar grupos para definir, eles mesmos definir de forma unilateral o que é fake news, né? Então, normalmente tendendo para essa questão daquilo que é contrário aos seus interesses. Mas assim, como em determinado grupo sempre tem um que escapa, a gente teve uma fala do ministro André Mendonça, que para mim foi uma das falas mais coerentes dos últimos tempos com relação a esse assunto. Vamos acompanhar rapidinho. Que tem uma conotação difícil de se determinar. O que é desinformação? É difícil. O que é algo descontextualizado? Então, dizer se um fato é real ou não real, talvez seja mais simples. Nós estamos reunidos hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É um fato público e notório. Dizer que não estávamos aqui é mentira. Mas dizer se a cerimônia foi boa ou ruim, foi longa ou curta, se o ministro André falou pouco ou muito, falou bem, falou mal, envolve uma questão de opinião. A opinião sobre o fato precisa ser respeitada. A opinião sobre o fato precisa ser respeitada. E o que a gente vê em quem se debruça muito sobre esse tema é que não existe o respeito à opinião. Os jornalistas todos... Outro dia eu vi um comentário do deputado federal Kim Kataguiri. Acho que foi o Kim? Foi o Nicolas. Foi o Nicolas. E aí ele fazendo um relato bem dramático do que está acontecendo no país com relação exatamente à liberdade de expressão e o cerceamento dela, no caso,
por meio de notícias relacionadas a fake news. Porque o cara divulgou fake news. Aí você vai olhar, vai destrinchar o que é a fake news. É uma opinião, é uma informação, uma informação que talvez, como o ministro, o André Mendonça falou, que do ponto de vista de quem está afetado com a notícia, vai dizer que é uma desinformação. Mas do ponto de vista da liberdade de expressão, não. Do ponto de vista da liberdade de expressão, é apenas uma informação. Se o cara gosta ou não, se desagrada ele, fazer o quê? Se ele está difamando ele, se ele está injuriando ele, o que ele deve fazer é recorrer à justiça. Não sacrificar um direito que é muito caro para nós todos. Essa luta pela leitura, essa luta pelas informações, essa luta pela transparência, ela vem de muito tempo, ela vem desde a Idade Média, ou talvez até antes mesmo. Porque antes você não tinha direito. Você não lembra na história aí, seu Cláudio, você que é evangélico, é fácil de você encontrar histórias e relatos de que você não podia nem ler a Bíblia. Por que não podia ler a Bíblia? Porque se você fosse ler a Bíblia, você ia encontrar a verdade, né? Contrária ao que estava sendo pregado pelos padres, pelos bispos, pelos sacerdotes da época, né? Então, o acesso à Bíblia, por muito tempo, foi restrito ao clero, né, aos sacerdotes, a quem fazia uso dela dentro de um altar. E as pessoas não tinham acesso exatamente por isso. Então, tá aí na história, né? Tá aí na história. Martim Lutero, se fosse hoje, seria acusado de fake news. Se fosse hoje, Martim Lutero seria acusado de fake news. Não foge disso. Então, esse assunto precisa ser tratado de forma responsável, precisa ser tratado de forma ampla, democrática. Isso não pode se restringir a um grupelho, por mais que esse grupelho, falando grupelho no sentido de pequeno grupo em relação a outros grupos maiores, como o Congresso Nacional. Não pode se reduzir a uma discussão no STF. Isso é preciso ser discutido no Congresso Nacional e com a dosagem correta também. Porque enquanto a gente está discutindo isso, outros temas tão importantes estão sendo desmerecidos. E o ambiente democrático, ele pressupõe o contraditório. E aí, quando você pega essa questão da fake news para dizer, para usar, você está sendo prejudicado com a informação, e aí, não, isso é fake, por isso é fake news, aí tá uma verdadeira salada, né? Isso aí toda vez qualquer coisa, qualquer político, isso é fake news, e se você vai avaliar, como disse o ministro André Mendonça, existiu fato. Agora, como ele deu o exemplo ali mesmo na fala dele, existiu essa audiência aqui, existiu esse encontro, isso é um fato. Agora, se o ministro falou bem, ou falou mal, ou falou besteira, ou não soube se expressar, isso aí é opinião. E tem que ser respeitada, Se quem falou ofendeu, aí o cara vai recorrer às leis, né? Vai ter amparo nas leis, quando ele se sentiu prejudicado, e nas leis existem esse amparo. Agora, ficar com esse discursinho de que tudo é fake news, isso aí sabe o que acontece? Tem muito assunto no Supremo Tribunal Federal que eu vejo assim que parece que é gastando o nosso dinheiro público. Por quê? Porque os ministros passam não sei quantos dias debruçados. Por exemplo, agora, na questão da legalização da maconha, né?
os ministros estão lá discutindo, falando. Aí um tem uma opinião, outro tem opinião. E gastando o nosso dinheiro, porque ali está sendo transmitido, está gastando energia, tá utilizando dos servidores públicos para esse determinado tema, para auxiliar os ministros com os assessores, essas coisas todas. A própria televisão que transmite, isso tudo é gasto do dinheiro público. E uma discussão que pode até ser inócua. Por quê? Porque essa discussão ela não deve ser feita lá no STF. Ela deve ser feita no Congresso Nacional. Quem tem legitimidade para dizer se é crime ou se não é o Congresso Nacional. Ou seja, os caras ficam gastando de nosso dinheiro com... Não vou falar o que é, né? Igual aquele cara do avião, que chegou do avião e foi preso. Fazendo o que o cara tava fazendo lá no avião. Não mais do que isso.